Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler do versículo 16 ao 19. João 3, 16 ao 19. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez pedimos a direção do Espírito Santo para que todos que estão assistindo essa mensagem venham a entendê-la e aplicá-la em suas vidas. Usa teu servo para transmiti-la segundo a vossa vontade, que ela venha produzir o grande efeito para o qual o Senhor tem preparado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí. Meus queridos irmãos, irmãs e amigos e amigas, visitantes, no domingo passado nós pregamos sobre o lar celeste, ou lar celestial. E nós vimos que o lar celestial é a habitação de Deus, ou seja, é onde Deus mora. Vimos também que esse lar celestial ele foi preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi preparado para os crentes. Então ele foi preparado para aquele que crê, para os salvos. Então é a habitação de Deus, é a morada final dos santos. Esse é o lar celestial. E nós vimos também que só há um caminho que leva ao lar celestial. Esse caminho é Jesus. Não há nenhum outro meio de se chegar ao lar celestial a não ser por meio de Jesus. Então vimos no domingo passado sobre o lar celestial, que é a morada final, é a morada eterna dos santos, dos salvos, dos que creem. Vimos que Jesus ele disse: crede em meu Pai e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada e eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu vou voltar, eu estou aqui parafraseando, eu vou buscar vocês e vou levar vocês para esse lar. Então, só os crentes é que irão morar nesse lar. Crente, quando a gente fala de crente, é aquele que crê, mas que crê de uma maneira convicta, uma maneira que vem de dentro do coração. Não é apenas crer por uma existência. Eu creio que Jesus é o Salvador, mas não confia a sua vida a Ele. A fé aqui é aquele que confia a sua vida na pessoa de quem você crê, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui que é necessário ter fé para si a esse lar. E hoje nós vamos falar também da morada dos incrédulos. A gente vai falar da morada daqueles que não creem, a morada eterna dos que não creem. Nós vimos no domingo passado que o lar celeste é a morada eterna dos que creem, dos salvos. E nós vamos falar nessa noite da morada eterna ou do lar eterno dos que não creem, dos que não são salvos ou dos incrédulos. E o tema da mensagem dessa noite é o lar eterno dos condenados. Olha, esse tema, né, é um tema até um pouco pesado, né? Mas é a realidade, porque não sou eu que estou aqui dizendo que é esse lá que existe, não é meu esse título, mas é da Bíblia, porque o próprio texto que nós acabamos de ler fala aqui da condenação eterna. Então nós vimos aqui no capítulo 18, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja que a Bíblia fala
que as pessoas que não creem em Jesus já estão condenadas. Então as pessoas condenadas têm um lar eterno, e esse lar é o que nós vamos falar nele hoje, é o lar eterno dos condenados. Então é o tema da nossa mensagem. Então nós podemos ver aqui também o que quer dizer condenado. Olhando então para algumas definições da palavra condenado, quer dizer que foi anunciado ou declarado como culpado. Então essa é a condição de um condenado, aquele que é culpado de algum crime e que recebeu uma sentença de pena, ou seja, ele é condenado. Então ele cometeu um crime, ele foi culpado por um crime ou por vários crimes, e ele recebe então uma sentença, e essa sentença, de acordo com os lugares, né, os países, nós podemos ver que há países que têm suas sentenças, né? Tem país aí que a sentença contra o crime de pena capital, que é a pena de morte. Então tem, por exemplo, nos Estados Unidos, há vários estados, por isso que a palavra Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, a pena de morte é com injeção letal. Eu não sei se a cadeira elétrica ainda está sendo usada, né, que parece, se eu não me engano, foi abolida a cadeira elétrica, e está sendo hoje mais usada a injeção letal. Então, onde o condenado, ele se deita lá em uma cama como hospital, cama de hospital, e ele então é colocado nele os catéteres, e então ali é injetado a substância que vai parar o seu coração. Então ele morre por injeção letal. Isso é a pena capital, é o tipo de pena capital. Há outros países que a pena capital é através de fuzilamento, né? Tem países aí que a pena capital, a condenação de morte, é por fuzilamento. Põe lá o criminoso num paredão e uns soldados armados de fuzis, então eles recebem a ordem de preparar, de apontar e atirar, e os soldados, eles sabem que aqueles que fazem parte do pelotão de fuzilamento, eles já sabem que um deles não tem munição, ou seja, a munição é de festim, mas só que ele não sabe qual é, ninguém sabe qual é que é a munição de festim, né? Então eles são lá selecionados e eles pegam a munição. A maioria são munições verdadeiras, mas um tem munição de festim, que é para também todos eles não fuzilar o condenado. Mas o fuzilamento é um tipo de pena capital. Há país também, se eu não me engano, no Iraque, a pena de morte por enforcamento. Ainda existe o enforcamento, né? Então põe lá o criminoso no cadafalso, que é aquele lugar onde ele fica lá em cima de um tipo de um banco, que é chamado de cadafalso, e ali tem um equipamento, né, que a corda no pescoço, e alguém mexe na alavanca ali, aquele cadafalso ele se abre, e o enforcado ele desce, e ele quebra o pescoço e morre também por enforcamento. Então esse é um tipo de pena capital para o condenado, né? E a Bíblia fala também da condenação. E a condenação que a Bíblia fala é a morte eterna. A morte eterna e a eternidade no lar dos condenados, que é o lago de fogo. Então, além do condenado, que a Bíblia fala que além dele ser punido com a morte eterna, e que morte eterna? Então, morreu, ele vai morrer e vai acabar? Não, é a morte eterna. A morte eterna, que é a segunda morte, é o afastamento ou o banimento, a palavra mais apropriada, é o banimento da presença de Deus por toda a eternidade. Por que isso? Porque agora, cada um de nós ainda temos acesso a Deus. Se você ainda não é crente, você pode ter acesso a Deus através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, se você entregar a sua vida a Jesus, se você confessar os seus pecados a Jesus, e você receber a salvação de Jesus, você pode então, a partir daquele momento, ter acesso a Deus. E a Bíblia diz que nós iremos ver Deus como Ele é, lá no lar celeste. Mas os condenados vão ser definitivamente
afastados da presença de Deus e nunca mais terão a oportunidade ou uma chance ou uma nova chance de salvação ou de conversar com Deus ou de suplicar a Deus, de clamar a Deus por uma salvação. Então o texto que nós lemos aqui de João capítulo 3, versículo 16 ao 19, apesar de ser um texto bem conhecido, principalmente o versículo 16, né, que é até considerado o capítulo central da Bíblia, é porque ele fala, né, do grande amor de Deus, ele fala da graça de Deus. O que é graça? Graça é aquilo que a gente recebe sem merecermos. Isso então é o favor imerecido, é aquilo que a gente recebe. Nós somos pecadores, nós pecamos, somos desobedientes, somos injustos, somos todos destituídos da glória de Deus, e mesmo assim Deus, pela sua misericórdia, ainda nos oferece o perdão, a sua graça, mesmo que a gente não mereça, porque nós não merecemos, irmãos. Todos nós merecemos o lago de fogo, todos nós merecemos ir para o inferno, mas pela misericórdia de Deus, pelo seu tão grande amor, como diz aqui o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. E esse mundo aqui descrito nesse versículo é o mundo pessoa, não é o mundo cosmos. Quando a gente vai falar mais na frente sobre essa nomenclatura aí, ou então essa identificação do mundo, da palavra mundo na Bíblia, porque a Bíblia ela fala de mundo e tem sentido. Em alguns versículos ele fala de mundo como cosmos, como seja o universo, a natureza, o planeta, a terra em si. Mas também aqui nesse texto a palavra mundo é referente às pessoas que estão aqui nesse planeta. Então mundo, as pessoas, e as pessoas pecaminosas, que somos nós. Então nós não somos do mundo, só somos do mundo sim, porque nós somos pecadores. Nós vimos que Paulo diz que em nossa carne não habita bem algum, que nós estamos rodeados de pecado, e o pecado que eu não quero cometer, eu cometo, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então nós somos pecadores, então precisamos da misericórdia de Deus, para podermos então herdar o lar celestial, a vida eterna no lar celestial. Então a graça de Deus é ofertada aqui nesse versículo 16 do capítulo 3, para nós de uma forma imerecida, porque Jesus nunca pecou, Jesus não cometeu pecado algum, Jesus é o santo, é o unigênito, ou seja, o único gerado de Deus, e ele então se fez carne por vontade própria e se ofereceu para vir morrer em nosso lugar, em pagar os nossos pecados, em assumir os nossos pecados, para nos dar então o privilégio da sua graça, que é o perdão imerecido, para que possamos ir para o lar celestial. Então esse texto ele fala do amor de Deus, ele fala o amor às pessoas, a ponto de Deus ter entregue o seu único filho para morrer em nosso lugar. E o mundo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs e amigos e amigas visitantes, o mundo, tanto agora o mundo cosmos como o mundo pessoa, já está condenado à destruição total. Ou seja, desde quando o homem foi desobediente a Deus lá no Éden, o mundo recebeu a sua condenação, a sua maldição. O mundo está amaldiçoado à destruição total, à condenação final, ou seja, vai queimar, todo o planeta vai queimar. Se você for lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3, vocês podem ver então no versículo 17, a sentença que Deus dá para o mundo. Ele diz aqui: Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti,
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, a terra já foi amaldiçoada lá no Éden, por causa da desobediência do homem. E quando eu falo do homem, eu digo o homem de forma generalizada, isso é homem e mulher, ou seja, o ser humano, a desobediência do ser humano, que ainda continua em desobediência consequentemente. Então a humanidade ainda continua em desobediência, e a sentença de Deus para o mundo cosmo e o mundo pessoas é a destruição. Vocês podem me acompanhar e ver essa sentença da condenação total da humanidade e do mundo cosmo, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, o versículo 9 e 10, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, ele é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por quê? Porque diz aqui, olha, no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então veja que a condenação é essa, que tudo que existe aqui no planeta Terra vai ser queimado totalmente. Então vai ficar só as cinzas, não vai ter mais vida humana nesse planeta, quando Deus então mandar os seus santos anjos tocarem as suas trombetas, mandar abrir os selos e derramar as taças da sua ira sobre toda a humanidade ímpia e nesse mundo que já está amaldiçoado. Ele vai fazer uma nova terra. A Bíblia diz que ele vai fazer uma nova terra, um novo céu. Então é onde vai estar o lar celestial. E então, meus queridos, minhas queridas, nós podemos ver então que o mundo já está condenado. E a condenação dos homens não é um castigo imposto por Deus. Porque as pessoas têm o costume de começar a discutir, vamos dizer, religião, e nessa discussão diz: Deus é pai, e qual é o pai que vai condenar o seu filho? Eu escuto muito isso, quando a gente fala da condenação eterna. As pessoas acham que Deus é pai, Deus é bom, e Deus não vai condenar o mundo, mas não é Deus que vai condenar o mundo, é o mundo que já está condenado. O mundo aqui, são as pessoas que já estão condenadas, ou seja, a Bíblia diz que porque o pecado entrou por um homem, e isso passou a todos os homens, porque todos os homens pecam, ninguém vem dizer que nunca pecou, todos nós pecamos. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer, a Bíblia diz. Então nós, pelos nossos pecados, já estamos condenados à morte eterna e condenados ao lar eterno dos condenados. Mas Deus, pelo seu grande amor, Ele oferece a graça, Ele oferece o perdão, a absolvição dos pecados, para que você, ou para que as pessoas do mundo já condenadas sejam absolvidas e não vá para esse lar eterno dos condenados. Então não é Deus que condena, são as pessoas que preferem a condenação, são as pessoas que optam para permanecer como um condenado. Então, meus queridos, minhas queridas, nós podemos ver aqui no versículo 17 e 19 que é uma opção das pessoas. Veja só o versículo 17 ao 19 de João capítulo 3 do Evangelho de João. Olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Então por aí nós podemos ver que Deus não tem a intenção de condenar o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que Deus, ele mandou o Filho dele para o mundo, não para condenar. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Mas olha o que diz o versículo 18 e o versículo 19. Quem crê nele, olha só, quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, imagina aí, irmãos e irmãs, nós sabemos que o pecado nos condenou ao lar eterno dos condenados, que é o lago de fogo, é o grande inferno. Então nós temos a certeza que iremos para lá, mas Deus mandou seu Filho, Jesus, o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso Salvador, e disse: olha, vocês creem em mim? Eu sou o unigênito Filho de Deus. Jesus está dizendo isso. Se vocês creem em mim, me aceitarem como advogado de vocês, como Salvador de vocês, eu vou morrer no lugar de vocês. Se vocês acreditarem que a minha morte é um sacrifício para livrar vocês da condenação do lar eterno dos condenados, do lago de fogo, então vocês serão salvos. Vocês não irão para esse lugar. E o que tem acontecido? Tem muita gente que diz: não, eu não quero crer, eu não acredito, e procura acreditar em outras coisas. Tem gente que acredita em cada absurdo, irmãos, mas não quer acreditar no unigênito Filho de Deus, não querem crer no Filho de Deus. Crê em cigana que lê a mão, crê em cartomante que joga aquelas cartas lá e fala de um destino das pessoas, e crê em várias outras coisas, mas não querem crer no unigênito Filho de Deus. Então aí o versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Não, eu sou pecador, eu gosto do meu pecado, eu não quero saber de Jesus. Eu sei que Jesus diz que é o Salvador, mas eu gosto da minha vida. Eu não vou deixar a minha vida, eu não vou deixar de fazer certas coisas, eu não vou deixar o meu pecado, que eu gosto. Ou seja, amo mais o pecado do que a graça, do que a salvação. É por isso, irmãos e irmãs e visitantes, que a condenação não é imposta por Deus, mas são os homens, são as pessoas que preferem a condenação, porque gostam dos seus pecados. Então as pessoas não querem a salvação por escolha pessoal e preferem permanecer condenado. O versículo 20 diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, eu sou pecador, eu gosto do meu pecado, aí lá vem um crente e diz: olha, rapaz, isso aí é pecado, você tem que se arrepender do que você está fazendo, porque a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo isso. Eu não quero saber, eu não gosto de negócio de crente, eu não quero saber de crente. Rapaz, religião não se discute, sai daqui com essa palavra, eu não quero saber disso. Eu já tenho a minha religião, eu nasci na minha religião, meu avô, minha avó, meu bisavô, tudo foram de uma religião e eu vou morrer nessa religião. E a Bíblia aqui não está falando em religião. A Bíblia não diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a religião, para que nela seguisse, não morresse, mas que tivesse a vida eterna. Deus não está falando de religião. Deus está dizendo que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para a salvação dos condenados. Então, qual o tipo da condenação para os pecadores não arrependidos? É o lar eterno dos condenados, é o lago de fogo e enxofre. Interessante, irmãos. Bom, se é interessante, apenas quero só para como um relato, mas eu digo interessante como a Bíblia, ela é grandiosa, é maravilhosa, é a palavra de Deus, indiscutível, inerrante. Eu estudando essa mensagem, e toda a mensagem que eu começo a estudar, eu peço a meu Deus e Ele vai me dando, e eu vou pesquisando as coisas, e eu nunca tinha me interessado assim para saber o que é enxofre. Eu sei o que é enxofre, eu já vi na época que eu estava no segundo grau, a gente já estudou sobre aquelas aulas de química chata, né? Quem que gostava de química aqui, que eu detestava química. Tem aquela
a tabela periódica, aquilo é muito chato, que tem que você memorizar aquilo ali. E a gente estuda o enxofre, né, também na tabela periódica, nem me lembro se tem lá, mas isso aqui a gente estudou, eu estudei, pelo menos eu me lembro que eu estudei enxofre, e enxofre tem um certo odor também. Até dizem que o diabo fede enxofre, né, mas ninguém nunca viu o diabo, e o diabo não desceu ainda na terra, aqui para alguém dizer que viu, porque ele não é permitido descer na terra, nem ele está no inferno, como as pessoas acham que o diabo está no inferno, certo? O diabo ele está em uma área celestial, uma área do céu, não o céu de Deus, mas uma área do céu com os seus demônios, que são os seus anjos. Então ele está ali apenas esperando o tempo em que Deus vai permitir, vai autorizar ele descer. Então, voltando ao enxofre, é interessante, né, eu digo, porque que o lago de fogo, porque a Bíblia fala que o lago de fogo, ele é lago de fogo e enxofre. Então é interessante, por quê? O lago de fogo também tem enxofre. Aí eu fiquei na curiosidade, então por que o lago de fogo tem enxofre? Para que eu pudesse entender, pelo menos eu estou aqui falando do meu entendimento e da conclusão que eu cheguei. Fogo a gente já sabe para que serve, não é? O fogo a gente sabe que serve para queimar, para consumir. E o fogo ele queima, ele arde, ele atormenta, ele tem várias finalidades, não é isso? Ele cozinha, ele torra, ele tem inúmeras finalidades. Mas o enxofre, o que é um enxofre? Então eu olhando, pelo menos no dicionário, o que é enxofre, diz assim, que o enxofre é elemento químico insípido e inodoro, de cor amarelada, se funde, né? Ou seja, ele se derrete apenas, só consegue se derreter um enxofre aos 115 graus centígrados. É onde você pode derreter aí uma pedrinha de enxofre. E aproximadamente ele só ferve, ele só chega a ferver, a entrar na substância até líquida, aos 444 graus centígrados. Haja ser temperatura, né, irmãos? Para que ele se torne, ele entre no estado líquido, de ferver. Aí eu fico olhando, o lago de fogo. Você já imaginou qual será a temperatura do lago de fogo? Se aqui é 444 graus, então é claro que o lago de fogo, irmãos, os graus do lago de fogo eu acho que são incalculáveis, porque se fosse tentar colocar algum equipamento para calcular a substância, a temperatura do lago de fogo, nenhum equipamento conseguiria resistir. Os vulcões que abrem suas crateras, muitas pessoas ainda chegam próximo e põem lá alguns medidores de temperatura e conseguem dizer que tem 1000 graus ali perto, só naquelas bordas das crateras dos vulcões, se consegue dizer que tem mais de 1000 graus de temperatura. Tem gente que não pode nem se aproximar muito, porque se aproximar morre com a temperatura, né, dos vulcões. Agora imagina o lago de fogo. Então veja só, mais alguma coisa do enxofre. O enxofre é um elemento essencial. Olha só, aonde foi que eu comecei a olhar como Deus, Criador de todas as coisas, pensa nisso. Olha só, o enxofre é um elemento essencial para todos os organismos vivos, sendo o constituinte de muitos aminoácidos. Então nós precisamos dos aminoácidos. Os aminoácidos são aqueles que fabricam as proteínas e são constituídos de oxigênio, hidrogênio, gás carbônico e várias outras coisas que nós temos em nossos corpos e que precisamos dele para nos mantermos vivos. Aí eu digo, então, meu Deus, quer dizer que o lago de fogo é formado de fogo e enxofre. Por quê? Porque o fogo queima e o enxofre mantém vivo. Não é? O enxofre é para manter vivo? Aí eu digo, onde é que, como a gente pode entender isso de acordo com o lago de fogo? Abra sua Bíblia, irmão, em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 47 ao 48.
E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, que é o lago de fogo. Agora, olha o versículo 48, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Está aí. Por que o enxofre está lá no lago de fogo? Porque é uma substância que o corpo humano precisa, que mantém muitas coisas vivas. Então o lar eterno dos condenados é composto de fogo e enxofre. O fogo queima e o enxofre mantém vivo. Ou seja, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Que lar terrível, irmãos e irmãs e amigas e amigos distantes. Que lar terrível é o lar dos condenados. E a Bíblia ainda fala mais como é esse lar. Nós vamos ver que esse lar, em primeiro lugar, ele é a habitação preparada para o diabo e seus anjos. Lembra que domingo passado nós vimos que o lar celestial, ele foi preparado por Deus para os salvos, para os crentes em Cristo, porque ele disse: crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muita morada, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar eu vou voltar e vou levar vocês. Então, o lar celestial foi preparado para os salvos, os crentes em Jesus. O lar eterno dos condenados foi preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, o diabo e seus demônios. Não foi preparado para os crentes. Você pode conferir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, pode abrir sua Bíblia em Mateus 25, versículo 41, diz assim: então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, visitantes que estão assistindo esse vídeo, o inferno, o lago de fogo não foi preparado para nós, não foi preparado para o ser humano, mas foi preparado para o diabo e seus anjos, o diabo e seu demônio. Mas o que tem acontecido? As pessoas decidiram também querer viver nesse lar eterno dos condenados. Opções próprias, opção pessoal. Os homens preferem, na sua maioria, preferem ir para o lago do fogo eterno, ou seja, a habitação eterna do diabo, do que ir para a habitação celestial, o lar celeste, que é a habitação de Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, vocês podem então confirmar. Em Apocalipse 20, versículo 10, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. É um lugar onde a pessoa vai desejar morrer, mas não vai morrer. É um lugar de sofrimento, um lugar de suplício, mas os homens preferiram escolher esse lugar, e a maioria, infelizmente. Então, os incrédulos, os que não querem saber de Deus, vão morar nesse lugar com o diabo e seus anjos, porque não é o pastor João Pereira que diz, mas a Bíblia diz no Salmo 9, se você acompanhar aqui no Salmo 9, versículo 17, a Bíblia diz assim: os ímpios, ou seja, aqueles que não creem, serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, as pessoas que se preocupam com muitas coisas, correm em busca de muitas coisas, desejam muitas coisas, mas não colocam Deus
como prioridade em suas vidas. Esquecem de Deus. Esquecem de colocar Deus em primeiro lugar. E quando se trata de Deus, não querem muita conversa. E cada dia que passa, o mundo está cada vez mais se afastando de Deus. Cada dia que passa, nós podemos perceber que os homens estão criando leis que estão afastando Deus das pessoas. Eu louvo a Deus porque eu nasci numa época e vivi décadas em que Deus era muito mais respeitado, mais reverenciado, até pelas várias religiões. Eu me lembro que quando criança eu entrava na sala de aula para estudar, tinha que fazer uma reza ou uma oração, dependendo da professora. Estudei com professoras crentes ainda no primário, e estudei com professoras católicas. E eu lembro que quando a gente estava começando as aulas, quando era o dia da professora crente, ela fazia então uma oração. As professoras católicas mandavam rezar o Pai Nosso, a Ave Maria naquela época, mas pelo menos eles tinham essa reverência. As pessoas respeitavam Deus, as pessoas se preocupavam muito com Deus. Os crentes eram muito mais respeitados naquela época. Da década de 80 para trás, os crentes tinham uma certa reverência, um certo respeito. As religiões eram até um pouco mais respeitadas. Mas agora, nós estamos vendo um mundanismo, uma mistura, um sincretismo religioso, que muitas vezes você não sabe quem é quem. Você chega numa igreja evangélica, existe todo tipo de atividade naquela igreja. Então você não sabe o que aquela igreja é, a sua liturgia. Então, meus queridos, minhas queridas, as coisas mudaram demais. Estão cada vez mais se esquecendo de Deus, e as leis estão cada vez mais tirando a vontade de Deus. Eu estava vendo a semana passada uma reportagem das pessoas dando valor a um lote de cédulas se eu não me engano, de R$100. Tem um lote de cédula de R$100 e agora mais um lote de cédula de R$200 que saiu agora, a nova cédula. Tem um lote de R$100 porque houve uma época em que um ministro desse aí decidiram tirar aquela frase, não sei se vocês lembram, que decidiram tirar aquela frase da cédula, Deus seja louvado. Então, quando decidiram isso, deram uma canetada para mandar tirar aquela frase da cédula, se não me engano, de R$100, Deus seja louvado. Então, o banco, a Casa da Moeda começou a fabricar alguns lotes de nota que não tinha essa frase. Só que depois caiu a canetada e voltou a fabricar nota com a frase Deus seja louvado. Aí para você ter uma ideia, se alguém tiver uma cédula dessa que não tem a frase Deus seja louvado, ela vale muito, está valendo muito. O repórter disse, olha, quem tiver essas cédulas, guarde, porque você vai, R$100 deve valer uns R$10.000, uma notinha de R$100. Você vai guardar essa nota, porque alguém vai querer comprar de você, porque é um lote limitado, são poucas cédulas que tem isso aí. E agora essa nova cédula de 200 também, por engano, da Casa da Moeda, eles lançaram um lote sem a frase e depois perceberam o erro e começaram a fabricar as outras com. Então quem conseguiu ainda pegar as cédulas sem o nome, a frase Deus seja louvado, o conselho é que guarde, porque ela vai valer muito dinheiro. Para você ter ideia, estão querendo se esquecer de Deus, estão se afastando de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem vai para o lado dos condenados são as nações ímpias e os que se esquecem de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, são aqueles que vão ser julgados pelas suas atitudes, pelas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Veja aqui no versículo 14 de Apocalipse 15, diz assim: a morte
e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então são essas pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo: os incrédulos, os ímpios, aqueles que se esquecem de Deus, que não querem compromisso com Deus. Essas são as pessoas que vão para o lago de fogo. São as pessoas que não creem em Jesus e preferem as obras das trevas. É o que diz o nosso texto aqui de João capítulo 3, versículo 18 e 19: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por quanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. São essas pessoas que vão morar no lar eterno dos condenados, porque no lar celeste, quem vai morar serão os salvos, e vão morar na presença de Deus, como nós vimos no domingo passado. Eles vão entrar na cidade, a cidade não vai precisar de sol, porque Deus é quem vai iluminar a própria cidade, porque Deus vai andar com os salvos naquela cidade. A nação dos santos andarão nessa cidade junto com Deus, mas a nação dos condenados estarão num lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E a escolha é individual. Aceitar a eternidade é uma opção particular de cada um. E em segundo lugar, o lar dos condenados é um lugar de tormento. Preste bem atenção: o lar dos condenados é um lugar de tormento, de arrependimento tardio, de choro e ranger de dentes. Para quem acha que não vai ter sofrimento, porque não, morreu, acabou-se. Mas a Bíblia deixa bem claro aqui que o lar dos condenados, que é o lago de fogo e enxofre, é um lugar de tormento eterno, de arrependimento tardio, vai ser tarde demais para se arrepender, e de choro, de ranger de dentes. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, voltando aí algumas páginas, você vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, um texto também bem conhecido da igreja, que é aquela passagem do rico e Lázaro, o mendigo, que morreram no mesmo dia, e um foi para o paraíso e outro foi lançado no inferno. Então veja que no Evangelho de Lucas 16, no versículo 23 e 24, ele diz assim: e no inferno, isso é o homem rico, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então veja que no inferno o homem estava em tormento. E no versículo 24 diz: e clamando, é lugar de clamor. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então veja, meus queridos irmãos e irmãs, que o lar dos condenados, o lago de fogo e enxofre, é lugar de tormento eterno. E você olhando a palavra tormento, ela tem um significado de sofrimento físico, mental, intenso, provocado em um ser. É a mesma coisa que agonia, que desgraça, que tortura, aflições, angústia, infortúnio, tribulações. São coisas que não param. Você muitas vezes aqui já deve ter passado por um tormento até terrível. Eu acredito que alguns irmãos aqui têm passado por isso. Eu passei por um, eu não gostei. Imagina, eu fico pensando muitas vezes o momento em que a irmã Vera passa, a irmã Marluce passa, a irmã Janaína passa com o tormento das enfermidades, da fibro, que dói. Eu fico imaginando a pessoa sem conseguir dormir, com dores. Eu nunca esqueci quando eu estava com a dengue forte. Eu peguei uma dengue forte, que aquela dengue não me deixava
Eu me sentava, doía, eu me levantava, achava ruim, eu caminhava, não tinha, era um tormento, irmãos. Uma simples dengue me atormentou por muitas horas. Você imagina aí um tormento eterno. Pelo menos você às vezes sabe que em algum momento aquele tormento vai parar um pouco e você vai poder descansar. Mas no lago de fogo e enxofre, o tormento não vai dar descanso. Vai ser por toda a eternidade. E no inferno aquele homem estava atormentado. Ele disse: eu estou em tormento. E ele pediu misericórdia, mas pediu tarde demais. Ele diz: tem misericórdia de mim. Do pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, o lago de fogo e enxofre, o lado dos condenados, meus queridos ouvintes, é um lugar de tormento e de perdão tardio. Pedido de perdão tardio. Você pode chorar, você pode gritar, o homem pode fazer o que ele quiser, nunca vai parar de sofrer. O fogo não vai se apagar, o tormento não vai parar, o choro não vai parar. E além do mais, a dor será eterna. Dor que nunca passará. Sabemos que já sentimos dores, eu acho que alguns irmãos sentem dor que range os dentes, não é isso? A gente tem o costume de morder os dentes, aí você range, isso que dor, né? A gente sente dor que a gente morde os dentes assim, pressiona os dentes e começa a ranger os dentes de dor. É o que a Bíblia diz, que nesse lugar vai ser um lugar de dor e de ranger de dentes. É um lugar que não vai ter mais misericórdia. O momento da misericórdia, o momento de se pedir misericórdia é agora, não é depois, não quando estiver no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz aqui nesse texto, Isaías 55, 6, eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto de Isaías 55, porque vamos ler também o 7, o versículo 7, não só o versículo 6. Olha o que diz aqui, versículo 5, de Isaías 55, versículo 6, aliás. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora, olha o 7, deixe o ímpio o seu caminho e o maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O tempo é agora, o momento é esse, enquanto você está próximo a Deus, enquanto você pode clamar e Deus vai te ouvir agora. Porque no lago de fogo e de enxofre para onde aquele homem foi, não porque ele era rico, porque todos os ricos vão para o inferno, não, porque ele se distanciou de Deus, porque ele não quis a graça de Deus, porque ele esqueceu de Deus, porque ele preferiu continuar nas trevas do que vir para a luz, receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E agora lá no inferno ele diz: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu estou atormentado nessa chama. É tarde demais, amigo, para esse tipo de arrependimento. O momento é agora, porque lá no inferno é choro e ranger de dentes. Jesus diz aqui em Mateus 25, 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lago de fogo é lugar de pranto e de ranger de dentes. Essa é mais uma característica do lar eterno dos condenados.
E em último lugar, o lar dos condenados, o lago de fogo e enxofre, tem uma porta larga, e o caminho para se chegar lá é espaçoso. Ou seja, a porta para se chegar ao lar dos condenados, o lago de fogo e enxofre, a porta é larga e o caminho espaçoso. Vamos agora para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13. Diz assim, Mateus 7, 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então veja, meus amados irmãos e amadas irmãs, que o mundo ele oferece vários caminhos que para o homem parece perfeito, não é isso? Há muitos caminhos que o mundo oferece que as pessoas acham muito bom. Ah, que caminho bom. Ah, que religião boa. Ah, que eu gosto dessa igreja porque essa igreja não tem aquelas pregações da palavra de Deus com radicalismo. Ah, o pastor, ele só fala aquilo que a gente quer ouvir. Essa mensagem que nós estamos pregando hoje, muitos não vão gostar, porque fala de inferno, de condenação. As pessoas gostam de ouvir pregações de amor, de vitória, né? de bênção que Deus vai derramar. Ah, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, Deus tem uma bênção para você. Deus tem um propósito na tua vida. Eu estou vendo, Deus está me revelando que tem algo na tua vida que está te atormentando, mas Deus vai te dar a vitória. Aí as pessoas gostam de ouvir mensagens dessa forma. Mas a mensagem da palavra de Deus, que é dura, muita gente não gosta, porque o mundo oferece caminhos bons, agradáveis. Olha, Provérbios 14, 12, os irmãos conhecem muito bem esse texto de Provérbios 14, 12, que diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ou seja, o mundo oferece vários caminhos que para o homem até parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte eterna, no lago de fogo e enxofre. Eu quero chamar você agora para o livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 5 do profeta Isaías. Isaías capítulo 5, a gente vai ler do versículo 11 ao 14. Preste bem atenção, você que está assistindo essa mensagem. Isaías capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente, né? Ou seja, tem muita gente que está falando, sextou, né? Na sexta-feira, né? Pessoal, sextou. Então é o dia, né, de beber, é o dia de farra, e se emenda com o sábado, e muitos até com o domingo. Versículo 12, isso é um caminho que o mundo oferece. Versículo 12 de Isaías capítulo 5, diz assim: e harpas, isso era porque eram os instrumentos daquela época, hoje são os rap, né, os sons, as caixas de sons aí, né, os paredões da vida, né, mas na época era isso. E harpas, e alaúdes, tamboris, e gaitas, e vinho, nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Hoje é a dança do passinho, os rap, aí são os funk, e vai chegar lá com pessoal, imagina aí naquela multidão que estão ali, com aqueles paredões, se você chegasse lá, pessoal, só um minutinho para a atenção de vocês, eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, você acha que eles iam permitir? Claro que não.
Eles iam empurrar você, mandar você ir embora. Versículo 3 diz: portanto, o meu povo está levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Agora preste atenção no versículo 14. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então, o mundo tem muitos caminhos que levam ao lago de fogo e enxofre, mas o final vai ser o lago de fogo. Tem muitos caminhos que parecem bom, agradável, dança, divertimento. Negócio de ser crente, de ir para a igreja e não poder mais fazer isso, fazer mais aquilo. Eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Ou seja, eu quero amar as trevas, não a luz. O caminho para o inferno, a Bíblia diz que ele é profundo e é sempre para baixo. Veja que o caminho do céu é para cima. Você vai para Provérbios, volta aí para Provérbios, Provérbios 9, versículo 18, diz assim: mas não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. No capítulo 15, versículo 24, olha o que diz esse texto: para o entendido, isso é para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então, o caminho do inferno é profundo e é sempre para baixo. E agora, voltando mais uma vez para Isaías, agora o capítulo 14. Esse aqui é pesado, irmãos. Isaías 14, versículo do 9 ao 15. Ele diz assim: o inferno desde o profundo se turbou, se agitou, se manifestou. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. E estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui também uma referência para Satanás, mas também para aqueles que acham ou que pensam como Satanás. No fim tudo vai ser bom. Deus vai dar o céu para todo mundo. Eu vou ver Deus. Quando se morre qualquer pessoa, no velório aparecem as pessoas para cantarem, para rezarem. Aparecem alguns religiosos que vai dizer: nós estamos aqui para suplicar pela alma do nosso amigo, do nosso irmão, porque foi um grande homem, uma grande mulher, agora está descansando com o Pai, né? É a pessoa que todo mundo que morre diz que está descansando com o Pai, mas não foi o que Jesus disse com aquele homem lá de Lucas capítulo 16,
Jesus disse que naquele momento que o homem morreu, e o mendigo também morreu, o mendigo foi levado para o céu, mas o rico foi lançado no inferno, e naquele mesmo momento já estava atormentado. Então não é como as pessoas estão pensando. Você entra num cemitério, aí você vê os epitáfios dos mais variados, não é isso? Epitáfios são aquelas frases que se colocam nos túmulos. Aqui jaz fulano de tal, descansa em paz, né? E eu tenho visto que, se você for olhar, se você for entrar no cemitério amanhã, você pode contar que o que você vai mais encontrar lá é João capítulo 11, né, 25, né? 11, 25, que Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, depois de morto, aí as pessoas colocam um versículo, o morto nunca quis saber daquele versículo, não é isso? Nunca procurou a Deus. Aí a família acha que colocando isso, Deus vai ter misericórdia dele. Mas é tarde demais, amigo e amiga. Vai ser um momento tardio, porque não vai ter mais a súplica atendida. O lugar é de tormento eterno, é de sofrimento eterno. Então o inferno é uma profundeza que não se sai mais de lá. E irão para esse lugar os condenados, os incrédulos, os idólatras, os ímpios, os que se esquecem de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, Jesus ele ainda fala de uma relação. Ele revela para João aqui uma relação de quem vai morar no lago dos condenados, que é o lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aqueles que não querem nada com Jesus, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, aqueles que ainda insistem em adorar imagem de escultura, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou para o lar celeste, irmãos, só há um caminho. Para o lar dos condenados, há vários caminhos. Mas o lar celeste, a Bíblia diz que só Jesus é o caminho. E só Jesus é a porta. Você vai para o Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9. Jesus diz aqui: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Só Jesus é a porta, só Jesus é o caminho. Ele diz lá em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho para o lar celestial senão Jesus, mas para o lado dos condenados, o lago de fogo, há vários caminhos, e a escolha é pessoal. Então, meu querido, minha querida, e você que está assistindo esse vídeo, para onde você irá passar a eternidade? Aonde é que você vai passar a sua eternidade? No lar celeste, na habitação, na morada dos santos, na morada de Deus, ou no lar eterno dos condenados, no lago de fogo e enxofre? A escolha é sua. Você tem que tomar uma decisão. Para ir para o lar celeste, você precisa tomar uma decisão de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a graça de Deus, que é o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Porque se você está assistindo essa mensagem e você crê em Jesus, você vai ser salvo, você vai ser absolvido da condenação. Mas se você não crer, não aceitar a salvação em Jesus, você vai com certeza morar no lago de fogo e enxofre. E não é Deus que quer isso para você.
É você que está escolhendo isso. Eu quero encerrar uma ilustração que eu vi de um pastor que ele fez essa ilustração bem interessante. E a ilustração diz o seguinte, que um homem, um criminoso, que havia cometido vários crimes, foi preso e foi condenado à morte. Ele era um jovem ainda, ele era um homem ainda jovem, poucos anos tinha ainda, aparentemente, claro, né, por ser jovem, muitos anos pela frente. E ele começou a cometer esses crimes e foi preso, e pelos crimes ele recebeu a pena capital, pena de morte. E nesse país, como nos Estados Unidos, a única coisa que pode salvar o condenado da pena de morte é o perdão do governador. Então várias pessoas começaram a escrever cartas para o governador, pedindo que absolvesse, que perdoasse esse criminoso. E o governador recebeu várias cartas, e ele ficou comovido com aqueles vários pedidos de perdão. Disse: eu vou atender o povo, mas antes eu vou fazer uma visita na prisão a esse jovem. Só que o governador, ele fez uma coisa diferente. Ele se vestiu como fosse um pastor. Ele se vestiu como um pastor, pegou uma Bíblia e colocou a carta de absolvição dentro da Bíblia e foi até o presídio. E ele não disse a ninguém, ele não disse que não avisasse nada ao preso. E de repente ele chegou lá, e o preso, então, quando ele chegou diante do preso, ele disse: jovem, eu gostaria de te falar alguma coisa. E ele disse: olha, o que eu tenho aqui dentro é muito bom para você. Aquele jovem começou a cuspir no governador pelas grades: sai daqui, eu não quero saber disso. Mas o que eu tenho aqui vai ser bom para você, eu não quero saber disso. Sai daqui, vai embora. Se eu pudesse sair daqui, eu ia lhe dar uma surra agora, eu lhe matava. Governador, me dê pelo menos uma oportunidade para te dar o que tem aqui. Eu não quero saber disso, vai embora. O governador então foi embora. Quando o governador foi embora, o carcereiro veio e disse para aquele jovem condenado: disse: tu é muito burro, cara, que besteira que eu fizesse. Aquele homem que saiu daqui agora não é pastor, ele é o governador, veio disfarçado de pastor. E dentro da Bíblia estava a tua carta de liberdade, o teu perdão. Agora tu recusaste e tu vai morrer, cara. No dia do julgamento, da execução, tem um momento das últimas palavras. E aquele homem disse: com minhas últimas palavras eu quero dar um conselho, principalmente aos jovens e a todos que estão me ouvindo. Eu vou ser morto, fui condenado à morte e vou morrer daqui a pouco, não pelos meus crimes. Escuta bem, irmãos, eu vou morrer não pelos meus crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu não quis, pelo perdão de Deus que eu recusei. Essa é a sentença dos condenados que vão para o lago de fogo. Não é porque Deus está condenando. Se você que está assistindo essa mensagem, você ainda não é crente, se você não recebeu o perdão de Deus, você vai ser condenado à morte eterna no lago de fogo e enxofre. E a culpa e a escolha será sua. Por isso que você tem que ouvir a Deus e receber a sua graça, o maior presente, que é Jesus Cristo, como teu Senhor e como teu Salvador. Que Deus abençoe vocês. E eu quero perguntar aqui, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não é crente e que sabe que pelos seus pecados está condenado ao lago de fogo.
mas hoje, ao ouvir a palavra de Deus, quer entregar a sua vida a Jesus, recebendo Ele como seu Senhor, aceitando o perdão dos seus pecados. Se tem alguém, você dê um sinal de onde você está. Não precisa você vir aqui à frente, não. Basta levantar uma de suas mãos para que ele possa identificar você. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Amém? Graças a Deus pela jovem ali. Amém? Mais alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Vamos orar, Senhor Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ó Deus, pela fé que a tua igreja tem, pela fé que os teus servos e tuas servas têm, que estão aqui nessa noite, nós sabemos que nesse momento o céu está em festa. A Bíblia diz que teus anjos estão festejando por causa de um pecador que se arrepende, que se livrou da condenação, que foi absolvido pelo sangue de Jesus. Ó Deus, abençoa essa jovem, que ela cresça na tua graça, que ela venha ser um instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, também abençoa todos que estão assistindo essa mensagem, que também nesse momento, onde estiverem, se entreguem ao Senhor Jesus Cristo, confessem seus pecados e recebam a graça enquanto há tempo. Nos dá uma semana na tua presença, Senhor Deus, nos protege de todo mal, nos conduz em paz para o nosso lar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus pela salvação, pela